Fala galera, está começando mais um episódio do Papo com Stuart. Hoje estou aqui com um grande amigo meu que também produz conteúdo aqui na internet. Ele começou a investir com 14 anos, hoje já ensina as pessoas a investirem também. Está com 15 mil inscritos no YouTube e é um prazer bater esse papo com você, Bruno. Seja muito bem-vindo. Valeu, Henrique. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, mano. Eu tô abismado com essa produção toda aqui, tô muito feliz de estar aqui. E vamos trocar esse papo. Show de bola, bora bater um papo aí. E me conta, como que você começou a investir, né? Lá atrás, de onde surgiu esse interesse de você investir tão novo? Na minha época eu não tinha acesso a esse... Na minha época parece que eu já tenho 60 anos, né? Mas lá na minha época, quando eu tinha sua idade, eu não tinha acesso a esse tipo de conteúdo, ninguém falava disso na escola e você com 14 anos de fato começou. Como que foi isso? Cara, foi assim, eu comecei a ganhar dinheiro pela primeira vez em 2017, então eu tinha 12 anos, quando eu comecei a vender brownie. Então, fazia umas aulas de tênis, eu queria começar a fazer, fazia uma aula de tênis por semana, eu queria começar a fazer 2. Aí meus amigos falaram assim, não, pô, vamos chegar pros nossos pais e falar assim, não, a gente paga a segunda, a gente dá um jeito que tem mais chance deles deixarem. E a gente falou, não, então vamos vender alguma coisa. Aí a gente pensou em vender brigadeiro e tal, mas a gente pensou, vamos fazer uma coisa melhor que dá pra vender no sol, por exemplo, que brigadeiro ia ficar uma lambança danada. E a gente pensou no brownie. Aí que surgiu a Best Brownie, que é a minha empresa de brownie para italiana. E a gente começou a fazer grana. Só que nisso eu não tinha muito o que fazer. A gente pagava aula de tênis, que era tipo R$90 por mês, então era super tranquilo. Sobrava grana eu dava pra minha mãe. E ela inclusive colocava na poupança. Eu fui descobrir isso depois. Que erro. Ficou uns 2 aninhos ali na poupança. Aí chegou mais ou menos final de 2018 ali, um desses amigos meus da Best Brown, ele virou e falou, cara, tem um jeito da gente ganhar dinheiro sem trabalhar. Que o pai dele tinha falado para ele sobre o mercado financeiro. Eu lembro que ele tinha até uma edição antigás do Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Ele falou, não, meu pai tem um livro lá que fala tudo sobre dinheiro, não sei o que e tal. Dá pra ganhar sem trabalhar. Aí eu falei, não, o que é isso? Eu tô trabalhando esse tempo todo à toa, então me apresenta esse negócio aí. E aí eu fui conhecer, cara. Aí fui pesquisar sobre o que eram ações. A gente foi pesquisando junto. Isso me deu uma motivada também, né? Começar os dois juntos. E aí eu fui descobrir Primo Rico, a Natália, Arcuri e tal. E quando eu comecei a estudar mesmo, assim, no início de 2019, não tinha ninguém, tipo, da nossa idade produzindo, assim, menor de idade e tal, né? O primeiro que começou foi o Matheus Guzmão, mas ele começou só em 2020. Então foi aprendendo com o primo, com o pessoal que já era maior e tal. E, velho, com essa vontade de pegar esse dinheiro que eu já tinha ganhado, que eu já tava sentindo o valor que aquela grana tinha, porque eu tava trabalhando o tempo inteiro por aquilo. Então eu sabia que aquela grana tinha muito valor e se eu pudesse guardar, multiplicar ela, melhor ainda. Não, perfeito. E aí, depois você, de fato, começou a investir, começou a ter resultado e depois resolveu ensinar isso na internet, né? Por quê? Essa parada de ter começado foi, assim, foi uma virada de chave que foi meio na sorte, assim. Porque quando eu comecei, eu não pensava em começar um canal sobre investimentos, não pensava em, pô, não tinha a cabeça que eu tinha hoje, nossa, vou chegar num público menor de idade, que é o público que, assim... tem muita demanda, mas tem pouca gente produzindo. Na época tinha, né, pouquíssima gente e tal. Quando eu comecei foi na sorte que era o início da pandemia, eu não estava fazendo absolutamente nada. Tava tudo, né, todo trancafiado em casa, aula online daquele jeito, né? Você acorda, liga o PC e volta a dormir. Tava dormindo muito tarde, acordando tarde, jogando videogame e tal. Aí o primo começou um desafio de lives e aí eu falei, cara, vou tentar fazer alguma coisa aqui. E aí quando ele começou, eu lembro que ele falava muito uma frase que, tipo, a melhor maneira de você aprender é ensinando. Então, eu comecei um canal que chamava Em Busca da Liberdade, esse nome maravilhoso, eu muito lembro criativo, que eu fazia vídeo resumo das lives. Então, tipo, pô, a live tinha 1 hora, eu fazia um vídeo resumo de, tipo, 15, 18 minutos. Então, não era um resumo muito bom também, não. E foi isso. Aí eu, assim, mandava nos grupos de WhatsApp que eu tinha, pegava ali, sei lá, umas 8, 30 views estourando. E aí acabou o desafio, até falei contigo na época. Acabou o desafio, eu falei, velho, tô curtindo isso aqui, eu quero continuar e tal, mas eu quero mudar esse nome. Até porque sempre precisava em Busca da Liberdade lá no YouTube, sempre aparecia um trailer de um filme, sei lá, uma parada assim. Nunca aparecia no meu canal. E aí eu mudei. Aí eu fui pro investidor adolescente e já fui mais nessa pegada, de produzir para esse público. Então nessa época só tinha o Matheus Guzmão, o Felipe Moleiro, que de Invest começou logo depois, aí ele se estourou. E isso foi muito bom para mim também. E foi assim, cara, foi meio na sorte. E acaba que, de fato, quando tem mais gente produzindo, isso vai ajudando e todo mundo vai crescendo junto, né? Não, com certeza. É aquela parada, você que me falou muito sobre a parada dos algoritmos, mas é muito isso. Então, pô, você tá lá assistindo um vídeo do Henrique sobre, sei lá, cara, Bitcoin. Aí você vai ser mandado para outros vídeos sobre Bitcoin de outros produtores. Imagina, se é só o Henrique produzindo.
Mas aí quando entra outros, o algoritmo vai entender, pô, tu gosta de Bitcoin, eu vou te mandar pra esse, pra esse, pra esse. Aí surgiu um novo, pô, ele falando de Bitcoin. Esse cara gosta de Bitcoin, eu vou mandar ele pra esse criador pequeno, vai que ele gosta. Então, é realmente muito da hora essa possibilidade. E o trabalho que vocês fazem, tanto você, o Kid, o Matheus e vários outros que a gente conhece também, que estão focando nesse público mais jovem, é muito bom, porque às vezes a pessoa olha, nossa, eu tenho aqui 15, 16 anos, vejo lá Primo Rico, Natália e as outras pessoas mais velhas, digamos assim, né? E não consegue se identificar tanto, porque, beleza, eu posso investir com menos de 18 anos, é possível, não tem ninguém da minha idade fazendo isso, então o que eu posso fazer, né? E no momento que surgem pessoas como vocês produzindo esse conteúdo e mostrando que é possível, isso traz uma identificação e ajuda a motivar a galera a começar mais jovem também. Não é à toa que o número de investidores, pessoa física, abaixo de 18 anos, está crescendo muito nos últimos anos, né? Mano, isso é uma parada que dessa identificação é muito poderosa, que eu vejo muitas mulheres falando isso também. Tipo assim, porque você vai ver, tipo, por exemplo, a linguagem que mulheres, produtores de conteúdo sobre investimentos usam não é tão diferente da linguagem que, pô, o primo, o pessoal usa na internet também. Só que essa parada da identificação, de você tá assistindo alguém que, velho, é como você, entre aspas, que tá mostrando a sua realidade nos investimentos. Então, apesar de ser essa diferença só de gênero, mas as mulheres sentem muita diferença. Então, pô, aprender com uma mulher, ter aula. Então, a gente tem a comunidade, né? Lá no Discord, a gente tem umas calls e tudo mais. E sempre ter esse feedback feminino, assim, pô, cara, muito da hora e tal. Você trazer as meninas aqui também. Então, menina de 16, 17 anos, pra falar aqui também, porque isso faz muita diferença e dá um gás pra elas também. E a mesma coisa pra gente que é menor de idade. Pô, você vê um cara maior de idade falando, pô, óbvio que você aprende pra caramba muita hora, mas você vê um moleque falando ali, bicho, é você ali falando com você mesmo. Isso é a própria forma de falar, né? Exato. Você consegue, de fato, entender melhor o que aquela pessoa tá falando, porque ela fala do jeito que... ela é você. Exato. Exatamente. Conta um pouquinho dessa comunidade aí que você falou. O que é isso? Mano, inclusive, essa comunidade, eu vou até falar mais sobre isso depois no meu Instagram e tudo mais, que foi um fracasso meu, recente, porque é o seguinte... A gente tem a comunidade que é o Close do Jovem. O Close ele surgiu no final de novembro de 2020, então vai completar um ano que ele surgiu oficialmente. E ele surgiu como um grupo de WhatsApp despretensioso totalmente. Ele era pra ser assim, sabe tipo, quando você fazia aquele postzinho sobre, posta esse post nos stories, você vai entrar no meu Close Friends. Uhum. E aí, tipo, era um cara chamado Jovem Investidor, que ele começou isso, hoje eu acho que ele nem produz mais conteúdo. E ele começou isso e falou, galera, quem fizer aqui as paradas, vai lá pro meu grupo do WhatsApp. Aí eu entrei também e tal, a gente tava lá se organizando e, mano, eu percebi ali uma parada que eu nunca tinha visto até então muito bem, que era muita gente tá com essa mesma, muitos jovens, pô, cara, 11, 12, 13, 14, 18 anos, nessa mesma pegada de, mano, estudar investimentos, de começar a investir, de fazer dinheiro, de vender, de tudo, de ajudar os pais pra ganhar uma grana. E eu nunca tinha visto aquela parada, e eu vi o poder que aquilo ele tinha. Aí a gente começou um servidor no Discord, assim, totalmente despretensioso ainda, era só realmente pro pessoal ter onde conversar e tal. E aí acabou que quando eu entrei e vi o que tava rolando ali, eu falei, bicho, a gente pode transformar isso aqui numa coisa muito maior. E aí peguei o Miguel, que hoje é meu sócio, ele que organizou essa parada do Discord toda, pô, o cara tem muita garra. E a gente começou a jogar isso pra frente, cara. Aí tanto que essa parada de comunidade, que hoje tá, né, super no hype aí, quando a gente começou não tinha, assim, claro que, sei lá, a Sobral já tinha as gigantescas, mas não tinha ninguém, não tinha essas comunidades. A gente foi tipo a primeira, e ainda acho que a primeira a usar o Discord, a gente sempre fala muito disso, que a gente foi a primeira a usar o Discord, e a nossa pegada era muito ressignificar o Discord, fraga. Então todo mundo tem muito aquela pegada, Discord é jogo, é se divertir com os amigos. Uhum. Cara, você pode usar o Discord, que é essa rede mais descontraída, pra se divertir sendo produtivo, falando sobre assuntos bacanas. E a gente foi levando adiante até que a gente criou a comunidade paga em si. Então você pagava R$30 por mês e tava dentro do Close do Jovem. E lá a gente entregava, muito conteúdo, tinha o networking da galera, tinha palestra, tinha live exclusiva e tal. Toda semana tinha, assim, no mínimo umas 4 programações, tá ligado? Legal. Então, de 1 a 2 horas toda noite, 4 vezes por semana, mais ou menos. E a gente foi levando, passou os meses, o pessoal ia renovando, o pessoal ia saindo, tava muito massa, muito massa. Só que o que a gente percebeu, e aí que vem o fracasso. Mas lembrando que fracasso, falar diretamente com a câmera, tem até uma blusa que fala isso, que fracasso não é um inimigo do sucesso, né? Ele é um pré-requisito, é uma parte do caminho. Então, as pessoas acham que o sucesso tá aqui, o fracasso tá aqui e você tá aqui, né? Você vai para algum dos dois lados, você tá no meio entre o sucesso e o fracasso. Quando na verdade não.
O fracasso, ele tá no meio entre você e o sucesso. Então, na hora que você tá caminhando rumo ao sucesso, tá tentando atingir alguma coisa, você vai errar várias vezes e faz parte. Você tem que aprender com o erro e bora pro próximo passo. E eu acho da hora, até essa parte do fracasso e do erro, é uma parada que, tipo, você vê, mano, os caras que quebraram, os caras que, sei lá, faliram uma época da vida, ou tiveram um negócio que foi à falência, pá. Esses caras contando isso e mostrando como é que eles saíram, gera muito mais identificação e muito mais até credibilidade, de certa forma, né? Que eles subiram, caíram e levantaram o voo de novo. E aí o que a gente percebeu é que a gente não estava conseguindo fazer o que a gente queria. Duas coisas, para ser sincero, né? A gente não estava conseguindo transformar a vida das pessoas como a gente queria. Então, cara, às vezes a pessoa entrava na comunidade e ela entrava, pá, ficava meio na dela, participava de uma coisinha ou outra, naquela coisa. Mano, a gente não conseguia sentir que ela entrou uma pessoa e saiu uma pessoa nova, tá ligado? E outra coisa também, a gente não tava conseguindo fazer muito dinheiro. Então, cara, não adianta. Se a gente não tá fazendo a parada ali, não tem resultado nenhum, então, pô, você tá tendo prejuízo, você tá ficando 0 a 0 depois de, cara, anos, não sei o quê, você vai ficar desmotivado. Então a gente pensou, cara, vamos reformular isso aqui, vamos repensar, porque a gente não tá conseguindo. E se você entra uma pessoa na sua comunidade, ela fica lá, sei lá, 6 meses e não é transformada, e não muda, não conhece gente foda, porra, o que você tá deixando pra ela? O que ela vai falar do seu produto, né? O que ela vai falar da sua comunidade? Então a gente tá mudando isso e agora a gente vai seguir para um outro modelo, ainda nessa pegada de networking, porque isso é o maior diferencial, fraga. Então, sei lá, Gustavo, por que você entrou na comunidade? Cara, eu entrei por causa do networking. E lá tem uns conteúdos de investimentos, tem uns conteúdos de tal coisa, é legalzinho também, mas networking. Ana, por que você entrou na comunidade networking? Então, essa é a pegada total da galera. Então, agora a gente está fazendo o seguinte, a gente tem essa parte do networking em si no Discord, então a gente tem lá talvez umas 100 e poucas pessoas hoje no Discord. Legal. A gente faz lá as reuniões, a gente faz as causas, mas hoje um pouco mais estruturado. Então, assim, não é tanta coisa, porque se você dá muito também, o pessoal vai tirando a escassez, não vai dando tanto valor. E coisas mais legais. Então, pô, a gente chama convidado, a gente já chamou o pessoal da Link para falar lá, já chamou o Filipão também, o Felipe Moreira, para dar uma ideia lá pro pessoal. E aí a nossa nova pegada no Close vai ser mais uma parada no estilo imersão, fraga? Então, você vai ter toda essa parada da comunidade, mas vai ser por um tempo limitado, entre aspas. Então, pô, tu vai entrar aqui em agosto, tu vai sair em novembro, outra pessoa, esse é o nosso compromisso, tá ligado? E aí a gente vai conseguir, por exemplo, escalar mais, a gente vai conseguir, mano, dar uma atenção personalizada pra pessoa e fornecer parada de conteúdo de qualidade, formar uma espécie de padrão, um currículo, tá ligado? Currículo CJ, assim, então, pô, toda vez que... CJ de Close do Jovem. Toda vez que tu entrar, tu vai ter tais aulas sobre tais temas, tudo mais, tais dinâmicas, e isso a gente consegue escalar melhor e atingir de verdade nas pessoas. Não, legal, sensacional. Iniciativas assim fazem realmente totalmente a diferença na vida das pessoas. E quando você começou o canal, você tinha em mente que ele seria, sei lá, um canal de distribuição de conteúdo, a sua mensagem para vender algum outro produto? O que você pensava na hora que você começou? Justamente, você já tinha ideia de alguma coisa como essa lá atrás e você falou, vou criar o canal para criar um público e levar esse público para a comunidade, por exemplo? O que você tinha em mente? Eu tive duas fases disso, assim, 3 fases. A primeira foi, sei lá, nos primeiros... uma semana antes de criar o canal até 1 mês e meio de canal, que é quando eu achava que eu ia monetizar o canal assim, rapidinho, e ganhar uma grana, não sei o quê. A segunda fase foi quando eu vi que isso era mais difícil, que, putz, cara, monetizar o canal ia demorar e ia ser uma parada que não ia me trazer tanto resultado assim no curto prazo. E a terceira fase foi quando eu entendi esse poder de distribuição, esse poder de criar um público, de consolidar uma marca, de trazer pessoas para perto de mim e a partir disso, talvez, cara, gerar renda através de outro produto ou, sei lá, fazer alguma outra coisa. E aí aí que eu entendi essa parada de, bicho, o segredo não tá no YouTube, o segredo não tá em você, pô, simplesmente chegar em mais pessoas possíveis, não tá no número de inscritos, não tá no número de views, tá no seu poder de, cara, manter aquelas pessoas com você. Então, pô, de criar um conteúdo hoje que vai atingir uma pessoa nova, que vai te achar lá no YouTube, e daqui a 2 anos essa pessoa tá trocando ideia com você no direct, você tá lá assistindo seu vídeo, comentando e tal. Então, essa que é a parada, essa parada de conversão, entre aspas, né? De você trazer a pessoa mesmo. Mas quando eu comecei, não tinha nem ideia, assim, eu tava bem nessa parada bem noob mesmo,
de começar a monetizar e ver no que dá, mano. Mano, agora eu fiquei curioso. E você já tinha essa ideia mais de infoproduto? Que você já começou um pouco mais, ele já tinha um pouco mais de cabeça e tal. Já tinha essa pegada mais de info? Cara, é isso. Quando eu comecei, eu já tinha um pouco dessa mentalidade de que, beleza, eu não vou ganhar tanto dinheiro assim no YouTube. O YouTube vai ser mais um canal de distribuição de outros produtos, outras formas de monetização. Por exemplo, hoje a gente vai fechar o ano de 2020, a receita do YouTube vai ser menos de 50% da receita da empresa como um todo. Porque tem várias outras formas de você monetizar. E as pessoas acham... Isso porque a gente está num nicho que o CPM, o tanto que a gente recebe por visualização, por 1000 visualizações, é muito maior do que de outros nichos. Então eu conheço pessoas que hoje têm um canal, às vezes, 2 vezes maior que o meu, ou pessoas que têm quase 1 milhão de inscritos de outros nichos, que não conseguem fazer uma receita no YouTube só, de receita de AdSense, igual o meu canal faz. Mesmo tendo menos visualização. Porque justamente esse poder de... A gente está num nicho muito bom para isso. As empresas pagam mais para aparecer os anúncios dela, porque elas sabem que vai ter uma conversão maior. E mesmo assim, mesmo com tudo isso, a receita que a gente vai ter no YouTube é menos de 50% da receita total. Ou seja, quem começa um canal no YouTube pensando única e exclusivamente no AdSense, está deixando muito dinheiro na mesa. Então, sim, eu já tinha um pouco dessa mentalidade, porque eu já estava na faculdade, tive aquelas aulas de marketing, de analisar um pouco o setor, a concorrência e tudo mais, SWOT, oportunidades, ameaças. E na hora que eu olhei ali na aula de marketing, o professor deu um trabalho, inventa uma empresa aí, não sei o quê. Eu já estava com essa ideia, será que eu crio um canal, não sei o quê. Fui fazer isso, fazer a SWOT do canal. Eu comecei a ver lá as oportunidades, né? A gente tem, na época, devia ter 600 mil pessoas investindo na bolsa, não sei quantos bilhões ou trilhões de dinheiro das pessoas na poupança. E eu falei, poxa, tem muita oportunidade aí. Tem os players grandes, Primo Rico já tá gigante, Natália tá gigante, tem Gustavo Cerbasi, a Mirna e todo mundo que já estava produzindo conteúdo. Na época eu não sei se o Breno já estava produzindo conteúdo, acho que ele estava começando ali naquele momento. E assim, já tinha gente produzindo, as pessoas falavam, nossa, já está saturado, já tem muita gente gigante, para que você vai entrar nisso? E é pelo contrário, sempre tem espaço para gente que consegue agregar de alguma forma, né? Você nunca vai produzir um conteúdo, por mais que seja o mesmo nicho, nunca vai produzir o mesmo conteúdo de outra pessoa. Simplesmente pelo fato de você ser você. Então, quando eu comecei, eu vi mais ou menos por aí. Olha, tem espaço para começar a produzir conteúdo, porque por mais que tenha muita gente já produzindo, ainda tem mais de 200 milhões de pessoas, sei lá, 208 milhões de brasileiros que não investem na bolsa. Dá para atingir algum certo público aí. E na hora que você começa a fazer conta de todo esse mercado em potencial, obviamente não vai ser 200 milhões de pessoas que vão começar a investir na bolsa, mas que seja ali nos próximos 5, 10 anos, que a gente tenha 10 milhões na bolsa, você pega aí, sei lá, um mercado de 0,1% disso e vende um produto de R$1.000 para aquelas pessoas. Cara, quanto dinheiro que dá para fazer com isso? Então, é uma oportunidade muito grande de fato. Eu comecei a pensar justamente nisso. E também já comecei com a ideia, tenho que ter algum produto, não vou só produzir conteúdo por produzir, tem que, de fato, ter outras fontes de receita, até para diversificar também, né? Então, a gente hoje tem produtos próprios, a gente faz vendas como afiliado, divulgando produtos de marcas parceiras que a gente acredita, publicidade, vídeos patrocinados, consultorias pessoalmente com as pessoas também que têm interesse de ter algum acompanhamento mais personalizado. Então, tem várias formas de monetizar que não apenas o Google AdSense. Então, é mais ou menos por aí. Mano, muito massa isso. Mudando um pouco de assunto, mas você falou parada até da faculdade e tal. Quanto você acha, porque eu tô nessa fase agora inclusive, amanhã é dia de Enem. Esses 2 últimos semanas eu fiz vestibular da FGV de São Paulo. E, cara, quanto você acha que a faculdade, tipo, te influenciou, te impactou nessa parada, tanto de investimentos em si, quanto de criar o canal? Por exemplo, você acha que você não tivesse na faculdade, você teria acabado nesse mesmo lugar? Ou você acha que talvez seria diferente? Cara, essa pergunta é muito boa e já emenda naquela pergunta de faculdade vale a pena, que é aquela polêmica gigante, né? Vai até dar um corte isso. E, cara, sim, vale a pena para a grande maioria das pessoas. Eu acho que 99,9% das pessoas deveriam fazer faculdade e quem fala que não deve fazer faculdade
ou tá querendo enganar a pessoa de alguma forma, ou tá fazendo um marketing em cima do seu próprio produto ali, seu curso de empreendedorismo, ou então a pessoa tá trabalhando numa empresa de marketing multinível, para não falar pirâmide também. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. A faculdade foi muito importante para mim por alguns motivos. Primeiro, ter acesso a algumas informações, alguns conteúdos que eu não tinha na época da escola. Então, comecei a ter aula de várias matérias e uma das coisas que me motivou muito a começar a investir foi a aula de macroeconomia no primeiro período. O professor estava dando aula de inflação, falou, olha, em 2016 a inflação foi 10%, a poupança rendeu 6%. Quem tinha dinheiro na poupança perdeu 4% naquele ano. Ou seja, eu tinha uma graninha que minha avó juntou a vida inteira para mim na poupança, pensei, estou perdendo dinheiro. E aí? Quais são as alternativas? Qual que é a solução? Comecei a pesquisar e apaixonei pelo mercado financeiro de forma bem resumida essa história. Networking também, conhecer pessoas que estão na mesma área, estão seguindo caminhos minimamente parecidos também. Então foi um período de muito amadurecimento para mim. Eu saí da escola uma criança que só queria saber de... sei lá, de festa, de não prestar atenção na aula. Meu terceiro ano foi trágico, assim. A gente brinca que a gente foi a pior turma lá do colégio, porque hoje, olhando para trás, é ruim falar isso, sabe? Mas na época a gente falava, olha, a gente nunca vai ser a melhor turma aqui que já passou por esse colégio. E a gente quer ser lembrado de alguma forma. E a gente falava, vamos ser a pior turma. E hoje, olhando para trás, isso é horrível, mas... essa era a nossa mentalidade na época. E na faculdade, na hora que eu entrei na faculdade, que eu via pessoas chegando de outras escolas, algumas que vinham de um ensino médico com uma formação mais técnica também em administração, a gente tendo contato com essas pessoas, eu comecei a perceber que eu estava muito atrasado. A galera já terminava o terceiro ano com várias matérias de administração, já participava de projetos de criar empresas, já estavam fazendo estágio e a gente não tinha nada. Então foi um período de amadurecimento muito rápido, e valeu muito a pena por isso. Me apresentou mesmo esse mundo do mercado financeiro e pessoas que estavam envolvidas nesse meio também. Agora, se você me pergunta se eu acho que valeu a pena ficar os 4 anos, talvez até o final não tenha valido tanto a pena assim. No começo foi muito bom, mudou muita coisa, mas no final eu achei que acabou ficando um pouco menos útil. Naquele momento, se eu pudesse dedicar mais do meu tempo a outras coisas, talvez o resultado teria sido melhor. Só que nada disso seria possível se no primeiro momento eu não tivesse entrado. E aí muita gente começa aquele papo também, né? Bill Gates largou a faculdade, o Zuckerberg largou a faculdade, Steve Jobs largou a faculdade. Cara, vou largar também. E aí? Beleza, eles largaram a faculdade, mas um construiu a Apple, o outro a Microsoft, Facebook, e eles largaram Harvard. Então, se você, de fato, não quer fazer faculdade, passa em Harvard, vai lá, faz os primeiros semestres, tira nota boa e tal, constrói um negócio que faça sentido você falar, beleza, por causa disso aqui, vou largar a faculdade. Não é simplesmente você largar qualquer faculdade aí da esquina do Brasil, porque, de fato, você não é um super-homem, você não vai conseguir atingir um resultado exponencial igual esses caras atingiram, porque realmente eles são fora da curva. E não quer dizer que ninguém vai conseguir, mas na média, tem vários estudos que mostram que quem faz faculdade tem um salário muito maior também do que quem não faz. E a gente sabe que empreender também não é para todo mundo, não tem nada de errado com isso. Você não precisa começar um negócio, mas é aquela história, né? Quem tem faculdade tem, na média, uma renda muito melhor do que quem não tem. Cara, e as paradas que você falou tipo, do networking e tal... eu não lembro, eu já vi um estudo desse, mas eu não vou falar porque eu não lembro. Mas, assim, a porcentagem de startups e de negócios que hoje em dia são criados por colegas de faculdade, até o Zuckerberg, né? Ele foi criando e foi testando o Facebook, né, entre universitários. Então, é essa mesma pegada, assim, se você quer... às vezes a faculdade é o lugar certo para os empreendedores. Por causa disso, você está ali com pessoas que estão na mesma parada que você. Então, sei lá, eu faço... engenharia de software, eu quero criar um negócio nessa área, bicho, não tem lugar melhor para você achar um sócio, pessoas que vão estar ali junto com você, do que na sua faculdade de engenharia de software. Então essa pegada do networking também, eu acho que é um dos fatores que mais me agrega, assim, nessa vista. Não, sem dúvida. Tanto na faculdade quanto em grupos como a comunidade que você comentou, o próprio IFL Jovem, que a gente ia semanalmente na época da faculdade também, me agregou demais, tanto pelo conteúdo que os palestrantes iam lá e apresentavam,
quanto pelo próprio networking mesmo. Conhecer pessoas que estavam querendo se desenvolver, pessoas que são muito fora da curva. Numa segunda-feira, 6 horas da tarde, quem que está querendo ir num IFL jovem da vida, sabe? Então, só da pessoa estar lá, ela já tem alguma coisa de diferente da média das pessoas da mesma idade, né? Então, isso agrega demais. Mano, e uma outra parada que eu queria falar sobre essa parada de faculdade é que eu tô querendo... Hoje meu plano é fazer em São Paulo. E aí, pô, tu fez aqui em BH, tu pretende ficar aqui ou ir pra São Paulo depois? Que eu sinto que, principalmente para mercado financeiro em si, aí a gente que fala sobre produção de conteúdo já até alivia um pouco, mas mercado financeiro em si acho que tá muito em São Paulo, bicho. E eu não sei se isso tem, tipo, uma saída, porque eu acho que vira um ciclo vicioso. Então, tipo, São Paulo tá tudo lá em São Paulo. Aí quem quer criar uma coisa, vai para São Paulo. E aí continua, concentra ainda mais em São Paulo. Uma pegada meio assim. O que você acha, velho? Você acha que dá pra... Você acha que São Paulo é mais rápido, mais fácil ou nem tanto assim, hoje em dia? Cara, das vezes que eu fui para São Paulo, tanto na faculdade, na época lá da Liga de Mercado Financeiro que a gente criou e tal, a gente fez um tour por São Paulo, visitando várias assets, vários fundos de investimento, conversando com a galera, a gente percebeu que realmente, para mercado financeiro e tal, a gente está um pouco atrás de São Paulo aqui em BH. No sentido de que lá o ritmo é outro. As pessoas estão muito à frente. São Paulo respira trabalho, né? É muito mais frenético do que aqui. Mas não significa também que em BH, em qualquer lugar do interior, não possa surgir qualquer outro negócio grande e tudo mais. Aqui em BH a gente tem várias assets muito grandes, tem Araújo Fontes, a Toro surgiu aqui em BH, várias outras empresas também, Localiza, Amélios, isso tudo surgiu aqui em BH. Então, na média, sim, São Paulo tem esse digamos, mercado mais desenvolvido, mas em BH também tem muita oportunidade. E, poxa, em São Paulo você vai ter oportunidades de estágio talvez melhores do que você teria aqui em BH, mas também vai trabalhar 10 vezes mais, o salário vai ser maior lá. Então, para quem está construindo carreira, principalmente no mercado financeiro, talvez faça sentido mesmo cogitar ir para São Paulo em algum momento para dar aquele salto na carreira, de fato aumentar a renda e tudo mais, para quem sabe depois voltar, né? Eu acho que, assim, o meu perfil se eu fosse para São Paulo, seria por um tempo limitado, um tempo determinado para ir lá de fato crescer e depois voltar, provavelmente para BH mesmo, que é um interiorzão, assim, uma cidade grande do interior, porque a qualidade de vida é muito melhor, trânsito, poluição e tudo mais, isso tudo acho que tem que entrar na conta também. Mas no mercado financeiro tá lá, realmente para se desenvolver lá é muito melhor. Mas isso também não quer dizer que aqui em BH isso não possa acontecer. Principalmente lá na faculdade, né, que a gente criou a Liga de Mercado Financeiro. Quando eu criei a Liga, a minha ideia era... Beleza, em BH não tem tanta oportunidade assim no mercado financeiro, mas existem boas oportunidades. E a missão é que quem está aqui na Liga consiga os melhores estágios e os melhores trainees e empregos do mercado financeiro aqui de BH. Então, a ideia da Liga era justamente ser um ciclo de networking e formação, principalmente, para a pessoa sair de lá, ter experiência e na hora que a empresa está contratando ver, olha, ela fez a Liga de Mercado Financeiro lá, então ela já está acima da média. Ela pode ser uma boa opção para a gente considerar trazer para cá. Então, o objetivo era que as pessoas que entrassem na Liga já estariam mais encaminhadas para conseguir um bom emprego, um bom trabalho aqui no mercado financeiro. Boa, mano. Eu também tenho eu gosto muito de BH, tipo, você falou da qualidade de vida, pá, mas acho que pelo menos durante o período da faculdade, eu quero fazer faculdade de São Paulo e durante esse período eu vou fazer essa avaliação, cara, se ficar lá ou não. Mas isso é um dilema na minha vida hoje em dia. Sem dúvidas. É o dilema de todo jovem, né? Isso faz parte. Eu queria voltar um pouco no papo da sua trajetória, né? Voltando, porque a gente acabou desviando um pouquinho. Como que foi no início lá do seu canal, né? Quando você começou a produzir conteúdo e tudo mais, qual que foi a reação das pessoas? O feedback que você recebia e tal? Você lá com... Quantos anos você tinha na época? 14, 15. Tinha uns 14, 15. O que esse moleque aí tá falando de investimento na internet? Vai estudar, volta lá pro ensino médio. Como que foi a reação da galera com isso?
A primeira, quando eu comecei em si, lá no comecinho, era bem tranquilo, porque igual eu falei, quando eu comecei, eu mandava os vídeos tipo, em grupo de mastermind, assim, então o pessoal já tava mais aberto, né? A cabeça mais aberta, já tava consumindo esse tipo de conteúdo, então, pô, o pessoal me incentivava e tal. E no começo eu não falei com os meus pais, então eu gravava vídeo falando baixinho lá no meu quarto e tal. Aí chegou, tipo, deu um 10º vídeo resumo, eles acabaram descobrindo o que eu tava fazendo, aí eu mostrei e tal. Mas demorei, tipo, uns 2, 3 meses pra mostrar pros meus amigos a primeira vez. Mas, cara, quando eu comecei a estourar um pouquinho mais, e isso acontecia até bem mais no Instagram e depois no TikTok também, quando eu comecei a fazer vídeo por lá, o pessoal falava muito. Então, o pessoal que não é muito, que não consome muito conteúdo desse nicho, que não tá muito envolvido com essa pegada, quando foi chegando, foi muito hate. E aí, mas eu já tinha essa parada de que, pô, cara, se tá recebendo hate é porque tá crescendo, porque tá dando certo. Claro, pô, você vai pegar as críticas construtivas e usar a seu favor. Mas aquele hate, pô, aquele cara que comenta um comentário inútil, desrespeitoso no seu vídeo, nem te conhece, nem te segue, só pra nunca te viu xingar nada. mesmo. Exato. Esse cara, você tem que comemorar quando esse cara começa a chegar. Eu fiquei muito feliz quando o primeiro cara apareceu assim lá no meu canal, aqui no meu canal, né, que tá esse vídeo, porque realmente é um sinal que tá dando certo, porque no começo é só elogio, família comentando, vídeo maravilhoso, os amigos comentando, ótimo vídeo, manda no WhatsApp, me ajuda aí no engajamento, comenta esse vídeo aí, e é só comentário maravilhoso. Na hora que vem alguém, a primeira pessoa que fala que vídeo lixo, não sei o que, não agregou em nada, dislike, a pessoa precisa comentar que ela está dando dislike, ela não pode guardar isso pra ela. Mas isso é um sinal positivo, que seu vídeo está chegando para outras pessoas que não te conhecem. Então é um sinal que tá no caminho certo. Cara, e aí eu fiquei satisfeito quando isso começou a acontecer, mas uma parada que me incomoda aí, não é necessariamente comigo, mas essa visão geral que o pessoal tem sobre jovens, e não é só tipo, menor de idade, é pessoa mais jovem, assim, você vê que a pessoa mais jovem já tem um certo preconceito. Então, pô, nossa, quantas vezes o Felipe Moleiro, o Matheus Guzmão, não saíram em, sei lá, matérias no exame, no Estadão, não sei o quê, e aí você vai ver os comentários dos posts, os feedbacks, é só, volto pra escola, não sei o quê, tá investindo no dinheiro dos pais. Então, realmente é uma pessoa que nem conhece, porque, tipo, pô, mano, se você for olhar qualquer conteúdo de qualquer um deles, você vai ver que eles contam a história, começa, pô, foi dinheiro, eu consegui de tal forma, e aí eu comecei a investir por causa de tal e tal forma. Você vê um vídeo de 5 minutos do cara, qualquer vídeo, o cara tem o storytelling dele ali, ele conta. Então, a pessoa não tem a menor ideia do que ela tá falando e tem esse preconceito. E aí, isso a gente... Até lá em São Paulo, quando eu fui lá em outubro de 2020 e em outubro de 2021. Tem um pouco disso, fraga, até tipo no presencialmente ali. Então, você chega no prédio, sei lá, a gente foi, por exemplo, na sede de uma casa de análise, você chega lá na recepção, a mulher já te olha meio... O que esses moleques estão fazendo aí, fraga? E menosprezando, assim, e, pô, não posso deixar você subir, não sei o quê, eu vou ligar aqui, vou esperar descer pra buscar vocês, não sei o quê. Então tem meio que esse preconceitozinho, mas isso até é legal, é saber que você tá fazendo diferente, é saber que se você tá fazendo isso aqui é porque você tá tendo que transformar uma parada que ninguém transforma, igual quando você vai fazer uma trilha e ela já tá feita, ou quando você tem que ir com o facão lá desbravando a parada assim. Então eu sinto que a gente tá um pouco desbravando, apesar de, pô, nesses últimos... 1 ano e meio, isso já ter desbravado muita coisa comparado ao que era antes, mas ainda tem muita coisa a desbravar, principalmente na cabeça das pessoas que não estão nesse nosso nicho. Então, sei lá, pega aí vou falar o maior, até porque ele o primo tem um público maior do que o número de investidores da bolsa, mas você pega aí, com exceção dessas 6 milhões de pessoas que são inscritas no canal do primo, que estão nesse meio, pô, o restante todo a gente tem que desbravar esse preconceito contra os jovens. Não, com certeza. É preconceito, né? Um conceito prévio que as pessoas criam e vocês estão de fato quebrando vários paradigmas, né? Isso é um pouco das consequências de produzir conteúdo e um pouco na parte ali do backstage. Quais são as principais dificuldades que você tem assim como jovem de fato ter um canal no YouTube, falar de investimento na hora de produzir esse conteúdo? Uma das paradas que eu vejo até outras pessoas que estão na minha idade começando e tudo mais, e falando assim, como jovem em geral, é muito aquela parada de, pô, não vou fazer tal vídeo, não vou fazer tal Reels, não vou fazer tal story, porque com medo do que as pessoas vão pensar. Então, pô, tu ainda mais de, sei lá, 15 a 21 anos, acho que é o auge disso, né? Assim, de dar muita importância para essa parada e pesar e medir as suas ações com base nisso.
E isso é uma parada que eu tinha até, assim, final do ano passado eu tinha bastante de sentir isso, até que eu entendi, bicho, literalmente, isso aqui não vai pagar minhas contas, né? A opinião do Joãozinho não vai pagar as minhas contas, não vai fazer eu conseguir aumentar meu aporte mensal, não vai aumentar a minha renda passiva. Então, velho, eu pensar nos meus objetivos primeiro. Então, até porque eu sei que daqui a 2 anos, colocando até um prazo curto, daqui a 2 anos, velho, o Joãozinho talvez não seja ninguém na minha vida. Hoje ele já não é uma pessoa importante. E se eu for ficar importando com a opinião dele, daqui a 2 anos, ao invés de ter 100 mil reais, eu vou ter nada e vou estar deitado na cama sem fazer nada ainda. Então, eu fui deixando isso para trás. Isso é uma dificuldade que eu sinto, tipo, do jovem em geral. Mas, para mim, uma dificuldade que eu sinto é em relação à distribuição de tempo, fraga. Não é porque eu sou muito atarefado, não é porque eu sou muita coisa. É porque, velho, essa parada de escola, de passar o dia inteiro na escola, de estudar para vestibular, de balancear com isso, não é nem que me falta tempo. Porque, pô, é aquela coisa, né? Mesmo 24 horas, pá. Mas é que eu não consigo, às vezes eu sinto que eu tenho essa dificuldade de ser eficiente nos dois ao mesmo tempo, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, tem momentos em que eu acho que eu tô benzão no canal, tô produzindo, pá, muito bem. E aí eu vou olhar para as minhas notas, olhar minha performance na escola, até, pô, como é que eu tô na escola? E deixa a desejar. E isso é uma parada que eu sei que é importante para mim, mas é muito importante pros meus pais também. E, pô, vivo sobre o teto deles e, né, são dos meus pais, então é importante para mim. Ser importante para eles faz ser importante para mim também. Mas eu acho que essa parada de balancear a escola e ser bom nos dois ao mesmo tempo, talvez seja a minha maior dificuldade hoje. Não, sem dúvida. E eu acho que, assim, o que eu falar aqui talvez seja um pouco polêmico, não sei, mas jovens que têm a agenda muito agarrada, muito atarefada, normalmente conseguem ter um resultado muito melhor do que quem não tem. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estava ali no finalzinho do ensino fundamental, início do médio, eu era atleta de natação, equipe do Minas, e o que acontecia? Eu não tinha tempo para praticamente nada, que era aula de manhã, era inglês à tarde, tinha treino também, tinha que ir na academia, então não sobrava tempo para nada. E na hora que você vai ver, tem que fazer o para casa também, estudar para as provas. Na época eu ainda não produzia conteúdo, porque eu nem sabia que isso existia, mas já era uma agenda muito mais atarefada do que meus amigos que só iam para aula e depois ficavam jogando videogame em casa a tarde toda. E, na média, essas pessoas que tinham uma vida parecida com a minha conseguiam ter um resultado melhor na escola do que quem não fazia esporte, quem não tinha uma agenda tão atarefada. Por quê? Por conta da procrastinação mesmo. Uhum. Quando você tem uma agenda apertada, você tem que fazer aquilo que dá para fazer tipo, no tempo que você tem. Você precisa cumprir com aquelas atividades. Então, você faz alguma mágica para aquele negócio acontecer. Quando você tem só aula, mais tarde eu faço o para casa aqui. Depois eu estudo. Então, você vai só prolongando e na hora que você vai ver, você não fez nada no dia. E eu senti isso muito na pele quando eu parei de nadar também. Porque estava desgastando e tudo mais, queria largar. Na hora que eu larguei, meu dia ficou muito mais livre, eu tinha tempo para fazer muito mais coisas, só que as notas começaram a afundar também, justamente porque comecei a procrastinar em muita coisa. O próprio Léo aqui, que é o editor do canal, tá produzindo podcast ali, ele faz os vídeos do canal, 2 vídeos por semana, tem aula, tem inglês, tem judô, tem academia, tem que fazer para casa, enfim, tem muita coisa para fazer, nunca atrasou um vídeo nesse tempo, agora vai começar a aula de manhã à tarde, a gente está gravando esse podcast aqui num sábado, 7 horas da manhã, ele está aqui, então é isso, você tem que estar disposto a fazer o que deve ser feito no tempo que você tem, né? E muitas vezes você não ter tempo te faz ter mais tempo e mais condição de fazer aquilo do que quem não tem. Então, se você está vendo esse vídeo aí, se você é jovem e tudo mais, faça esportes, faça tudo que você puder fazer, porque isso tudo vai te ajudar bastante lá na frente também. Cara, eu acho que essa parada de... É para ser mais... não gosto, mas essa parada de ser mais produtivo mesmo, né? Usando o pouco tempo que você tem para fazer, as muitas coisas que você tem que fazer, você é obrigado a ser produtivo ou você não vai fazer nada. E tem uma história interessante também, assim, na época da escola, eu sabia que eu não ia ter tempo em casa para fazer o para casa e tudo mais. Aí minha mãe chegava em casa, tipo, logo depois da aula, ali na hora do almoço, e aí, o que teve de para casa para amanhã, não sei o quê, eu falei,
Não, nada, já fiz. Ela, como assim, já fez? Você acabou de chegar da aula? Não, já fiz. Enquanto a professora estava passando uma coisa na aula, ali no intervalo das aulas, eu já fiz as atividades aqui, já respondi rapidinho e já estava tudo feito. Ou seja, antes da aula acabar, eu já tinha terminado todas as atividades que tinha para entregar no dia seguinte ou até mesmo na semana. Então você arruma tempo onde não tem para fazer as coisas, né? Uma parada que eu acho que... Não sei, eu sinto isso um pouco assim, tipo, por exemplo, você tá lá estudando para uma prova de química, que é a matéria que eu mais odeio, química e física. Estudando para uma prova de química e física, você tem que gravar o vídeo, pá e tal. E eu acho que essa parada de ser eficiente ou de conseguir aproveitar o tempo, acho que tá um pouco relacionado com... Até eu fiz um Reels outro dia sobre isso. Sobre, tipo, motivação e disciplina, fraga. Porque, mano, pô, gravar um vídeo pro canal, fazer um roteiro, eu gosto muito disso. Amo. Realmente sinto, pô, prazer fazendo aquela parada ali. Estudar química e física, odeio. Então, assim, enquanto um entra muitas paradas de motivação... Claro que entra disciplina também, porque, pô, fazer a mesma parada que você ama, mas fazer sempre cansa. Então entra disciplina também. Mas não tem essa parada de estudar sempre e tal. Tem que entrar muito, muito forte disciplina, porque você não vai ter, eu pelo menos não sinto muita motivação, por quê? Porque pra mim, hoje a escola não é assim minha top 1 prioridade, apesar de que ano que vem ela vai ter que entrar mais forte nisso, e eu não sinto que hoje não é a escola que me traz mais resultado, por exemplo, mas eu sei que é muito importante, mas o que me traz resultado hoje e que faz brilhar meu olho não é a escola, então na hora de estudar, por exemplo, tem que vir essa disciplina máxima, tem que ficar muito focado, muito concentrado. E essa nossa, com certeza, a minha dificuldade hoje é manter isso. E quais são os pontos positivos que você enxerga assim, de produzir conteúdo enquanto você é jovem, fazer tudo isso que você está fazendo? O que você vê de positivo? O que isso tem... Enfim, o que isso te traz de retorno? Um dos principais pontos, bicho, que eu sinto até na comunidade e tal, sinto no pessoal, é a dificuldade de se comunicar. Sabe? Então tem muita gente que tem, tipo, pô, excelentes ideias. Você vai trocar um papo com um cara, assim, ligação só você e ele no Discord, pô, o cara te fala tudo sobre programação, te fala vários apps que ele já começou a programar e tal, várias ideias, mas o cara nunca soube contar isso pra ninguém, nunca soube vender essa ideia pra ninguém, nunca soube, pô, passar o que ele tá, transmitir realmente o que ele tá querendo fazer, né? E aí fica difícil, se você não consegue passar o que você tá querendo fazer, quem que vai acreditar em você, quem vai querer investir em você, quem vai querer te motivar e tudo mais. Então, comunicação, isso também me ajudou muito, vender Brown desde cedo, isso também me ajudou muito. Então, quando eu comecei o canal já tinha uma facilidade um pouquinho maior. Outra coisa, cara, até sobre o que eu falei de fracasso. Pô, tenho muito tempo para errar, tenho muito tempo para fracassar e continuar seguindo adiante, aprender com esses erros e pegar e levar e aprender de novo, fazer esse ciclo do feedback. E são de longe os dois maiores pontos, com certeza. Poder fracassar, poder errar, poder começar o canal, poder começar várias iniciativas e, bicho, caso eu precise reformular isso, eu tenho muito tempo. Então não preciso desistir, não preciso falar, putz, cara, eu tenho família para criar, não posso ser tal coisa, ou putz, tem que me aposentar aqui, pensar nisso aqui e tal, ou sei lá, cara, até faculdade, putz, eu não tenho nem faculdade para me preocupar por enquanto. Né? Então isso é muito bom. E as paradas da comunicação. E claro, outras coisas também. Então, por exemplo, conhecimento sobre finanças e investimentos, que isso aí fundamental para qualquer um. Exato. E pra gente estar aprendendo desde cedo, usar o fator tempo a nosso favor e tal. Mas acho que esses dois são os principais pontos. Legal. E você comentou aí a gente estava falando também antes sobre trabalhar e tudo mais. Você é um cara muito empreendedor, né? Você pretende seguir nessa área ou você quer trabalhar em um grande banco, numa corretora, numa asset? Quais são os seus planos assim durante e depois da faculdade? Eu gostaria de passar um período de estágio pelo menos, ou entrar para trabalhar, por exemplo, numa asset ou numa casa de análise, quem sabe, mas até para entender um pouquinho desse mundo corporativo, como é que funciona. Eu vejo muita gente falando, conversei até outro dia lá em São Paulo com o Luca Castellano da NC Comunidade e tal, e ele falou muito sobre essa parada que assim, a gente que trabalha muito com internet, que trabalha às vezes com MEI, ou com um funcionário, um sócio e tal, a gente às vezes não tem muita essa noção do que é o mundo corporativo, a gente não tem muita noção nem desse mercado de startups, como é que ele funciona de verdade, assim, no pelo, né? Ali, na hora, na criação do Nubank, no iFood tendo prejuízo, nos caras fazendo reunião toda semana para ver se ia acabar com o iFood ou não. Então, eu quero ter essa experiência, mas pretendo continuar empreendendo, pretendo continuar com os meus negócios, mas eu também acho que uma coisa não
Não exclui a isso, não exclui a outra. Até porque você tem a oportunidade de fazer um estágio enquanto você tem tá lidando com seu próprio negócio, ter seu sócio, ter seus funcionários ali por fora, e aí enquanto você está aprendendo sobre outras paradas ali. Mas até na faculdade isso é bom, fazer estágio de faculdade. Mas é mais ou menos isso. Eu formei sem estágio. Fiz um de 3 semanas e larguei. Mas, assim, porque eu já estava com o canal e tudo mais, então acabou que foi a prioridade. Estava crescendo muito, era aquilo que eu queria seguir mesmo, então acabei levando isso. Bora falar de investimento, então. Como que você investe o seu dinheiro hoje? Primeiro, em grandes classes de ativos, né? Você coloca só na bolsa, tem alguma coisa de renda fixa? Como que está distribuído o seu patrimônio? Boa. Cara, hoje eu tenho, fora a minha reserva de emergência, né? Eu tenho transferido cada vez mais pro exterior em relação ao que eu tinha antes. Hoje eu tô com em torno de 35%. Exterior que eu digo é mais exposição a dólar, VVB11, BDR, quer dizer, eu ainda não tenho BDR, mas porque eu não posso investir diretamente no exterior e como falta pouco, eu não vou ficar criando conta em nome dos meus pais, porque isso aí, para mim, não, como falta menos, falta um ano e pouquinho para eu fazer 18, então vou esperar. 35% exterior aproximadamente, 30%, 35% em ações também, 15% em FIIs, e os outros 15% está distribuído entre caixa e cripto. Então, mais ou menos uns 5% em cripto, 7%, aí vai variando, né? Cripto. Varia bastante. E o restante em caixa. E eu também tenho uma aplicação, que foi a primeira aplicação que eu fiz de verdade, foi fora da bolsa, é um Tesouro IPCA, tipo assim, 2026, eu acho, que foi essa primeira grana que eu investi do Brownie, que eu tirei da poupança, minha mãe tirou pra mim, me deu, e aí quando eu fui começar, meu pai falou, não, bicho, calma aí, você não vai começar na bolsa direto, você tem essa grana, que era uma grana boa, guardada, né, mais de 2 anos, e aí ele falou, não, vamos começar aqui mais suave e tal, e aí eu já conheci o Tesouro Direto, eu fui falar pra ele, ele falou, não, eu também tenho aqui um Tesouro Direto aqui no Itaú e tal, então olha isso aqui, aí a gente foi olhar e tal, aí pegou esse IPCA+, acabou dando uma rentabilidade boa, não vou tirar, né, ele tá meio preso lá, mas essa foi a minha primeira aplicação. Acho que hoje isso representa, sei lá, talvez uns 5, 6, 7% do meu patrimônio, mas eu geralmente nem considero, porque é realmente uma aplicação que está lá, presa, depois eu pego ela de volta. Não, maravilha. E aí, na parte de bolsa, você falou que investe aqui nas ações do Brasil, no exterior, principalmente em VVB11, né? E nas de 11 agora também. E nas de 11, maravilha. E quais são os principais ativos que você tem aqui no Brasil, as ações que você mais gosta e por quê? Boa. Mano, hoje em dia eu tenho investido cada vez menos em novas empresas. Eu estou focando bastante em pegar as empresas que eu já tenho, entender e continuar acompanhando bem. E até porque o mercado está muito confuso nesses últimos tempos, mas uma empresa que é recente, inclusive, é uma empresa que fez a IPO esse ano que eu tenho curtido bastante, tenho feito os aportes nela, apesar de ser uma empresa de commodities, é a Boa Safra, Soja 3. É uma empresa de sementes, ela é meio única na bolsa, ela é a única aqui no Brasil, e as concorrentes dela, a maioria são tipo produtores individuais, não tem nem muitas empresas de semente propriamente ditas no Brasil, que são profissionais e grandes. Eu curto muito a Boa Safra, cara, pelos diferenciais que ela tem. Então, ela é uma empresa que ela consegue trazer muita tecnologia para o agro. Então, agro é tech, agro é pop, agro é tudo, e ela traz isso muito na prática. Então, resumidamente, o que a Boa Safra faz é que ela compra patente de semente geneticamente modificada lá fora, lá nos Estados Unidos, aí ela produz essa semente aqui. Na hora de produzir, ao invés dela ser uma empresa que, por exemplo, tem todas as terras, planta a semente, multiplica ela lá, ela não. Ela tem parceria com produtores integrados, que chamam, que ela vai fazer o seguinte, vou tirar essa semente aqui, vou te vender essa semente, você vai multiplicar ela para mim aí, plantar ela, multiplicar, e depois eu recompro ela de você. E aí ela fazendo isso, ela consegue ser uma empresa muito asset light, que o pessoal chama, né? Uma empresa muito leve, porque ela não tem todos esses ativos de terra, por exemplo, pesando ali no balanço. Então ela é uma empresa que tem muitas vantagens competitivas em relação a, por exemplo, quanto que a semente dela germina. Então, sei lá, tem um índice lá de 93% de germinação, tá no maior índice do Brasil, essa para a tecnologia, e o fato de ela ser um setor muito pulverizado ainda, então ela é a maior empresa que tem tipo 6% desse mercado, enquanto lá nos Estados Unidos as maiores tem cada uma 23% cada uma. Então ela tem muito o que consolidar, ela é disparada a empresa que vai ter mais caixa desse mercado, então para sair adquirindo, ela tem muita vantagem em relação a estoque de semente, que ela tem as câmaras frias de refrigeração e tal,
E hoje ela me agrada bastante. Fora que é uma empresa que tem uma gestão familiar histórica muito bacana. A história deles começa lá em 71, o pai tinha fazenda, ele começou a plantar semente, que era uma parada que ninguém fazia direito. E aí depois os filhos foram fazer coisa lá fora de administração, voltaram, estão com a empresa, então eu curto muito. Outro case que eu gosto foi inclusive a primeira empresa que eu investi, mas ela tem perdido um pouco de posição na minha carteira, que ela sempre foi a maior e tal, aí ela tem perdido um pouco, é a Fleury. Porque até por causa do meu pai, que depois que eu fui relacionar isso um pouco mais, meu pai, ele fez medicina, né? Ele é endocrinologista, então ele tem contato com esses laboratórios bastante, ele consegue me falar um pouco mais disso. E a Fleury, ela é uma empresa de medicina diagnóstica, né, oficialmente, e, cara, é uma das paradas que a Fleury tem de vantagem competitiva da hora é o público alta renda, né? O público, a maioria das marcas deles tem várias marcas, a maioria das marcas dele atende público mais alta renda, uma ou duas ali tá nas classes mais populares, mas é um público mais alta renda, também é uma empresa que investe bastante em tecnologia, eles têm passado por uma dificuldadezinha de estagnação nos resultados, e isso tem jogado os preços, a preço da ação bem para baixo. Bem baixo não, lateralizou na verdade, né? Mas eles investem bastante em tecnologia, eles têm o Saúde ID, que são as plataformas que o pessoal espera que eles consigam monetizar bem, e caso eles consigam, com a base de dados que eles têm, seria uma vantagem competitiva muito grande, porque, pô, dado é tudo. E, cara, acho que Fleury e Boa Safra são meus cases preferidos, mas também tem o Itaúsa. Eu não estou muito no varejo, não curto muito, eu tenho Itaúsa, também tenho o Bradesco, então o Itaúsa e o Bradesco meus bancos. E é isso, os restos são posições menores. Hoje eu estou ficando um pouco mais concentrado na parte das ações, em menos empresas, e deixando mais no exterior mesmo. Sensacional. Isso tudo, essas teses de investimento sendo ditas por um jovem de menos de 18 anos, enquanto isso está cheio de marmanjo de 30 aí, comprando ação, comprando Bitcoin porque subiu, porque o amigo está ganhando dinheiro e falou para comprar também. Depois perde dinheiro e não sabe. Fiquem de olho aí. E, obviamente, nada disso que a gente está falando aqui é recomendação de investimento. Tome as suas próprias decisões com base naquilo que você sabe. Beleza? E agora, me conta um pouco quais são os seus objetivos financeiros, assim. O que você pretende alcançar, sei lá, de patrimônio, não sei. Você tem isso em mente? Assim, objetivo final, não. Mas eu tenho alguns pontos que eu acho que vão ser legais pra mim, tá ligado? Então, por exemplo, ter 100 mil reais na Bolsa de Valores é uma parada que eu almejo. E acho que, não, mentira, mas a maior de todas é ter uma renda passiva de um salário mínimo, então, mensal. Isso, assim, quando eu chegar nisso, não vai acontecer nada demais, mas eu vou ficar satisfeito, vou ficar muito feliz. Tô longe, mas essas são uma das minhas principais metas. Mas, cara, sobre patrimônio, sobre estabelecer meta financeira, eu acho que isso é uma parada muito difícil. Eu acho que, claro, é necessário você ter um planejamento, você entender, conseguir prever, sua receita, mais se você tem custo de vida mensal e tudo mais fixo, entender sobre isso. Mas, ainda mais na época que eu tô agora, eu não consigo dizer muito sobre patrimônio, por exemplo. Então, cara, quanto é que eu vou ter daqui a 3 anos? Nossa, depende de tantos fatores, fraga. Então depende de, será que eu vou estar aqui em BH? Será que eu vou estar fazendo faculdade? Eu vou estar pagando faculdade? Vou ter conseguido bolsa? Como é que vai estar o YouTube? Vou estar com canal, comunidade? Então é muito difícil de eu dizer, mas essas metas, esses objetivos são paradas que quando meu olho brilha pensando nisso, me motiva bastante. Tem que ter uma estabilidade de renda para você conseguir fazer uma projeção minimamente mais assertiva, né? Apesar de que no longo prazo é impossível a gente de fato conseguir prever exatamente qual vai ser nosso patrimônio. Isso que você falou é muito interessante também, de você traçar metas não tão ousadas assim, né? Muita gente fala, minha meta é ter 1 milhão de reais, é ter 10 milhões de reais, não sei o quê. Só que acaba ficando muito distante e isso não te motiva. Quando você fala, minha meta primeiro é, sei lá, ter 100 mil reais investidos na Bolsa de Valores, ou então receber uma renda passiva de um salário mínimo, você não está querendo uma renda de 50 mil reais, você está querendo um salário mínimo. Esse é o primeiro passo. Aí na hora que atingir lá, vamos deixar a meta aberta. Na hora que a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Exato. Então, se eu tivesse pensando, igual você falou, se eu tivesse pensando em ter 10 milhões de reais, nossa, eu tô tão longe disso que, nossa, eu vou demorar décadas para chegar nesse patamar e, isso não me motivaria no dia a dia para acordar e falar, 10 milhões. Aí, tá tão longe. Até por conta
sei lá, da essência do próprio ser humano, né? A gente é muito imediatista, quer ver retorno rápido das coisas, e quando a gente vê que o resultado é muito de longo prazo, a gente acaba procrastinando no que a gente tem que fazer também. Ah, só vou atingir daqui 40 anos, então se eu demorar mais um ano para começar, não vai mudar nada. Esperar 40, porque esperar 41, né? Não é nada. Não muda nada. E agora, pra gente caminhar um pouquinho pro final, queria fazer um ping-pong com você, com algumas perguntas um pouco mais rápidas, bate e volta. Qual que é a sua maior inspiração? Ou quem é a sua maior inspiração? Além dos meus pais, eu vou falar o primo. Primo Rico? Cara, em produção de conteúdo, o cara é gigantesco, não tem jeito. De fato. Seu melhor investimento do ano de 2021, fora do mercado financeiro? Fora do mercado financeiro? Difícil, bicho. Eu diria... Fora do mercado... A minha lousa, que eu como, nossa, lousa branca mudou minha vida. Aquele quadro branco para escrever? Nossa, esse é um investimento muito bosta, né? Não, foi ótimo. Mas realmente, é porque eu uso isso pra organizar meu dia, escrevo lá tudo que tem que fazer, e a parada tipo, tá sempre na minha frente ali, então, velho, isso é perfeito pra mim, me ajuda muito a me organizar. Nossa, mas isso foi uma péssima resposta, mas é realmente uma parada que me veio na cabeça, porque eu uso toda hora, então a minha percepção de valor agregado disso é muito alta. E comparado com o preço, então o custo-benefício valeu muito a pena. Qual foi o seu maior erro, além daquele que você comentou no início? Da comunidade? Cara, acho que o meu maior erro é falta de constância, que é um erro que eu cometo às vezes até hoje. E isso pro algoritmo é muito ruim e pro crescimento. A gente estava até comentando disso mais cedo, né? Que seu canal tá um pouco parado, tem que voltar, que às vezes é melhor produzir um videozinho ali que seja mediano, digamos assim, do que ficar esperando um mês para produzir um baita vídeo perfeito. Então, a constância e a disciplina de postar sempre é bom tanto para o público, que sabe o que esperar, sabe que, sei lá, aqui no canal, toda segunda-feira tem um episódio novo de podcast, toda terça e quinta tem vídeo novo de conteúdo. Então, se as pessoas entrarem aqui no canal 7 horas de segunda, terça e quinta, elas sabem que vai ter vídeo novo. E também para o próprio algoritmo do YouTube, porque o YouTube quer que você seja como se fosse um canal de TV também, né? Tem a programação lá, a pessoa sabe que naquele dia, naquela hora vai ter um vídeo novo, então o algoritmo vai te premiar por conta disso, vai entregar mais o conteúdo e tudo mais. Qual foi seu maior aprendizado nos últimos tempos? Cara, combinando com as paradas da comunidade, acho que eu já até te falei isso alguma vez, a importância de pessoas, bicho. Tanto do começo com você, quanto com o pessoal que me ajudou muito a crescer também, tanto indo para São Paulo percebendo isso, na comunidade, percebendo a importância de pessoas, não só para mim, mas a importância de pessoas para pessoas, entendeu? Fenomenal. E qual que foi a ação que você mais ganhou dinheiro, a ação que você mais perdeu dinheiro? Cara, a que eu mais perdi e que eu vendi, inclusive já contei a história, foi o Burger King, que eu comprei porque eu gostava do hambúrguer. Essa foi literalmente a minha segunda ação que eu comprei. Eu gosto tanto... porque eu tinha acabado de ler o livro do Peter Lynch, ele fala muito disso, de comprar ações, empresas que você é cliente e curte e tudo mais, que seus amigos curtem. Toda vez que eu ia no shopping eu comia um BK, ninguém nunca reclamava do Whopper, né? Então, comprar um BKBR 3... 100% ao pé da letra que deu no livro. Eu segui até demais. E aí eu tomei um preju e depois eu acabei saindo bem, assim, entre aspas, antes da pandemia começar, que a ação, tipo, sei lá, foi de... Eu comprei a 25, vendi a 18, ela foi a 9. Então, tá bom, tá valendo. E a que eu mais ganhei, cara, tirando criptomoedas, eu vou falar em porcentagem, porque teve uma época que eu comprei Banco Inter e, assim, em porcentagem foi Banco Inter, mas em valor bruto, por enquanto, olhando o preço médio e tudo mais, eu acho que tá... Pelo valor que eu investi e tudo mais, se eu não me engano, tá Bradesco, mas eu não tenho certeza. Banco Inter, o crescimento... A valorização percentual foi absurdo, né? Apesar de ter corrigido bastante recentemente. Deixa eu ver aqui, uma recomendação de livro que você gosta muito, ou algumas recomendações de livros. Fora da Curva, bicho. Fora da Curva eu acho o livro muito da hora, porque ele trata não só de investimentos, mas ele traz história de pessoas para investimentos, misturando os dois, isso traz muita identificação. Então lá tem tipo história, sei lá, do diretor do Banco Central, você vê o cara falando de investimentos, você vê o cara falando de dólar e tudo mais, isso é muito legal. Gestores falando assim, falando aqui como se fosse um papo escrito no livro, eu gosto muito do Fora da Curva. Outro livro também que eu tava lendo é o do Breno, que o Ensino Não Te Ensina, que eu achei bem da hora, uma pegada diferente, então, principalmente público jovem, o que o Ensino Não Te Ensina é bem legal. Eu tô com o meu autografado, que
Infelizmente. Nossa, quando o Breno veio em BH, eu não tava aqui, eu fiquei muito Eu chateado. até te chamei, né, pra gente então, lá. eu tava no Fui lá. Pará. Aí eu tive que ir lá em São Paulo, eu bati na porta dele, ô Breno, assina aí. Aí ele assinou. Não deve estar vendo não, mas se estiver vendo, tamo junto, Brenão. Sou seu fã. Cara, pra gente finalizar então, onde que a galera pode te encontrar? Quais são suas redes sociais, seu canal? Boa. Meu Instagram é @brunomeili_, o meu YouTube é Investidor Adolescente. E você pode me encontrar, pode mandar direct, cara, pode comentar nos vídeos do YouTube. Tem gente que acha que comentar em vídeo, por exemplo, de, sei lá, 1 mês, 2 meses atrás eu não vou ver. Cara, os comentários eles aparecem por ordem de comentário. Quando você comentou o comentário, não quando assim, o vídeo foi postado. Então se você comentar hoje num vídeo de 1 ano atrás, eu vou ver. Comenta lá que você veio pelo Papo com o Estúdio que eu vou ver. E pode mandar direct, eu respondo todo mundo. E é isso. Maravilha, Brunão. Parabéns pelo trabalho. Você vai longe, vai voar demais. Ter começado tão jovem assim realmente vai ser um diferencial enorme na sua vida. Vou ter o prazer e a honra de falar que conheci antes do sucesso. Você fez meu curso antes de começar a investir, antes de começar a ensinar a galera também. Então, tenho essa conquista também. Tamo junto, obrigado por ter vindo aqui. Espero que a galera tenha gostado. Se tiver gostado, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Vai lá conhecer o canal do Bruno também. E é isso. Tamo junto e até a próxima, galera. Bora enriquecer.